Olá, astronautas! Eu sou o Marcos Vinícius, estamos de volta ao AlumiCast, hoje o nosso 5º episódio. A conversa aqui tá ficando boa, hein? Já estamos aqui com o nosso convidado e estamos aqui também com o Alex, que vai começar aí esse bate-papo interessante. Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Você aí que curte o nosso podcast, só lembrando, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações aí dos novos episódios, tá bom? E hoje nós vamos conversar sobre posicionamento de marca. Eu estou aqui com o Rogério Fonseca, ele que é publicitário e consultor. Seja bem-vindo, Rogério, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você também, por que você escolheu essa trajetória. Você atua hoje como consultor de empresas, né? O que você faz Então, hoje? eu vim para Uberlândia, não sou de Uberlândia, eu vim para cá fazer comunicação, né, porque era uma coisa que eu queria desde 14, 15 anos, inventava algumas coisinhas ligadas a esse universo de comunicação. E vim para cá para fazer faculdade, por aqui foi ficando, né, surgiu uma oportunidade logo no finalzinho da faculdade de entrar num grande grupo de comunicação. Passei lá um tempinho e depois, né, fundei uma agência de comunicação, né, que foi a Edifere Comunicação. Eu tive nesse projeto por 9 anos e depois passei para um outro projeto que foi Yellow Monkey, por onde eu fiquei por mais 9 anos. Né. Foram 2 ciclos muito bacanas e agora, né, mais na parte estratégica, na parte de consultoria, assessoria de marca e tudo ligado a essa parte de comunicação. Né, a gente tem aí com essa trajetória. E, né, sou pai da Ana Mel, da Ana Lia e da Ana Isa, né, casado com a Cíntia, gosto de jogar um basquetinho e de finge que cozinho de vez em quando. Então, acho que é um pouquinho disso. Se fosse me apresentar aqui num speech de poucos minutinhos, mais ou menos isso, né, que... Uma apresentação breve, curtinha, né? Não, bacana. Rogério, aí de acordo com a sua experiência, né, e a gente vai conversar aqui, vai falar sobre posicionamento de marca. Então, essa não poderia ser, essa teria que ser a primeira pergunta nossa, na verdade, né? O que seria um posicionamento de marca? E quando a gente fala de posicionamento de marca, tanto empresas grandes quanto empresas pequenas devem fazer, né? Devem ter esse posicionamento. Só que é a pergunta principal mesmo, o que é esse posicionamento de marca? Então, pensando que aqui nossa ideia é um bate-papo, vou promover uma reflexão aqui, né? Em vez de a gente ficar só nos conceitos, né? Isso a gente acha no livro, tem um monte de conteúdo bacana na internet sobre isso. O que eu gosto de falar é que é importante a gente achar a verdade que uma marca tem, né? A gente, assim como pessoas, né? A gente tem lá, o Alex gosta disso, o Marcos gosta daquilo, ele se conecta com isso, com aquilo. Quando a gente consegue levar isso para o universo da nossa marca, da nossa empresa, de uma forma, aqui falando de marca de uma maneira um pouco mais ampla, né? Não ficando só, né, no limitado ao desenho, à parte de comunicação, à expressão da marca, né, em todos os contatos que a pessoa tem. Então, quando a gente acha a verdade de uma marca, aí a gente consegue que essa marca flua, que ela tenha um posicionamento forte e interessante. Então, se fosse falar de uma maneira bem simplificada, é buscar essa verdade. De repente, a verdade de uma marca, ela ser mais assim ou mais assada. Acho que a melhor forma de entender isso é olhar para as pessoas. Né? Igual eu estava falando, se a pessoa ela é mais tímida, é uma pessoa mais extrovertida, ela é mais esportista, ela é mais quieta, gosta de fazer mais isso ou mais aquilo. Se a gente conseguir sempre fazer esse mesmo olhar com as pessoas, a gente consegue levar isso de certa forma, né, para as marcas. Até porque a gente se conecta com as marcas de maneira muito mais emocional, assim como a gente conecta com nossos amigos, nossos familiares, com filho, etc., do que de uma forma tão racional assim. A gente até inventa que é racional algum tipo de contato que a gente tem com a marca, né? Mas se o cara for, por exemplo, viciado em coisas da Apple lá, né, que é uma marca, né, entre as marcas mais valiosas do mundo. Cara, você pode trazer o argumento da Samsung novo que lançou, que tem isso, que tem aquilo outro. O cara que criou aquela paixão e aquela conexão ali com a Apple, você pode trazer o argumento mais, nossa, a câmera agora do Samsung veio assim, veio assado, não sei mais o que, ele tem isso, tem aquilo outro que o iPhone 14 não tem. Meu amigo, ele vai te inventar uma desculpa, né, embasada numa coisa racional, que o Apple,
o iPhone é melhor e que ele vai continuar comprando mesmo se for mais caro, mais barato. Enfim, ele vai comprar aquilo lá porque ele já se conectou com aquilo. É uma marca, quando ela se posiciona, ela faz com que a pessoa então se identifique com ela, né? Exatamente. Cria ali algum vínculo. Acho que a essência é essa, a gente promover essa identificação. E aí, não adianta a gente fazer isso só da boca para fora, né? Quando a gente fica... Igual a gente, quando a gente mente, quando a gente conta uma mentira, a gente sente, dá até a gente pode até fingir que não. Dá uma quenturinha ali. Dá um negócio esquisito. A gente fala, gente, né? A gente, sem contar aquelas coisas que o corpo fala, e quem entende um pouco mais, a gente até se entrega. Então, eu estou querendo dizer que quando você está falando a verdade, então eu como marca, estou dizendo uma coisa que eu de fato acredito, estou fazendo coisas, sei lá, a marca, se ela acredita em cuidar da natureza, mas essa marca não faz nada ligado a cuidar da natureza, né? De repente as pessoas chaves daquela marca não se engajam em coisa nenhuma, fica só um discurso publicitariamente embalado, aquilo não tem verdade, aquilo não é um posicionamento verdadeiro. Pode até ser que aquilo é, né, bem embalado, gera uma curiosidade, mas, né, não é verdadeiro, e aí acho que não é um posicionamento de verdade. Então acho que, como eu falei lá no começo, a gente achar essa verdade, né, e conseguir transmitir isso, e eu transmitir isso vai desde o meu jeito de atender, né, o meu jeito de conversar na mídia social ou dentro da loja, né, os assuntos que eu me relaciono, vou patrocinar uma coisa, eu patrocino coisas ligadas a esse universo. Então, a partir da hora que você acha esse ponto-chave, né, até essas outras decisões, né, de todo esse universo da marca são mais fáceis. Rogério, você falou aí de empresas, de atendimento e tal. Eu lembrei de uma situação que isso acontece, por exemplo, nós atendemos muito, acredito que você também hoje, pequenos negócios. Sim. E esse empreendedor, ele que começou talvez lá atrás e não se preparou para isso, para se posicionar no mercado. E quando você começa a fazer um trabalho com ele, ele fala, não, mas eu tenho um bom produto, eu tenho um atendimento impecável. Certo. E isso não é mais diferencial, isso é o mínimo a ser entregue. Então, como que devemos trabalhar esse empreendedor, a mentalidade dele, para que ele entenda de que isso não é diferencial? Então, vamos voltar por que a gente constrói marca, basicamente, só antes da gente entrar nessa parte específica. Ou eu construo marca para eu vender mais, né, volume, para me ajudar de alguma forma a ser mais desejado e ter um volume, ou eu construo para conseguir vender com a margem melhor, né? Sim. Uma bolsa da Louis Vuitton da vida, né? Eles não têm escala, mas uma bolsa tem um valor bem significativo comparado com outra bolsa bacana, até de uma marca boa, mas eles construíram isso. E tem outros produtos que querem, né, ser conhecidos e vender em volume. Beleza, então a primeira coisa é ele passar a ter consciência disso, que esse negócio de construir marca não é só porque vai ficar bonitinho, né? Sim. Que isso vai ajudar ele, de acordo com o posicionamento dele, né, a melhorar as vendas dele. Ok, se você for mal atendido no lugar, que você está falando, ele tem lá a questão do atendimento, o produto bom. Se for mal atendido no lugar, você não volta. Se é na marca maravilhosa, a maravilhosa ela tem mais facilidade de reverter a história. Sim. Ela tem mais chance. Se a marca for... Vamos pegar o seu amigo lá, que você falou, o seu cliente. A pisada de bola dele, até para ele recuperar, é mais difícil, né? Um dia que o produto veio com algum detalhezinho, algum dia que veio com, né, algum problema, é mais difícil. A Coca-Cola, o povo bota até rato dentro da garrafa da Coca-Cola, apesar de ser de uma fake news, que o povo já fala assim, não, isso é mentira, porque a Coca-Cola não tem sentido fazer isso. Aí, por mais que, né, o universo conspira inventando um monte de coisa, que colocaram um rato na Coca-Cola, foi construída uma marca tão sólida ao longo de tanto tempo que as próprias pessoas vão falar, gente, a Coca-Cola, rato, pelo amor de Deus, não tem cabimento. Mas se for o empreendedor, às vezes pequeno, que não teve um trabalho de construir marca, não construir essa credibilidade, por mais exagero que está começando. Falou que tem um rato lá, a chance das pessoas acreditarem, por mais que às vezes a história possa parecer absurda, é muito maior. Então, quero dizer o seguinte, ao você fazer esse trabalho pensado, minimamente de marca, né, isso ajuda muito. E não precisa ser uma coisa, né, você falando de um pequeno empreendedor.
Lógico, uma empresa grande, ela se estrutura, monta o processo, coloca pessoas responsáveis por isso, por aquilo outro. Mas o seu Zé lá da padaria, né, falando de uma maneira, brincando um pouquinho assim, ele consegue construir uma marca dele boa. A marca dele boa tá na hora de entregar um pãozinho lá para a pessoa, às vezes ele colocar, às vezes tem pessoas que fazem uma sutileza, né, escrever uma carinha feliz, entregar num saquinho de pão que ele comprou lá na loja que vende embalagem para todo mundo, se for uma coisa que tem a ver com ele. Né? Se ele for meio rabugento, às vezes assumir que ele é meio rabugento, meio assim, falando que o pão é bom e pronto. E, sabe? E às vezes, inclusive, isso vende. Né? Eu estou falando da maneira, né? Ninguém quer ser tratado de maneira mal educada e tudo mais, mas acho que é isso. A pessoa encontrar a verdade dela e levar isso em todos os pontos que a pessoa tem de contato com ela, ajuda. A gente, na verdade, a gente quer se identificar, igual eu falei lá com a Apple, né? A pessoa que invoca com a Apple, meu amigo, se ela vai arrumar, né, um iMac, né, um MacBook, que seja lá, um MacBook de entrada custa 7, 8 mil reais, dependendo ali, né, nessa faixa, dependendo, quando está em promoção, 6 mil e pouquinho. Você compra um notebook, às vezes de uma outra marca, menos que isso, mas a partir do momento que a pessoa se conecta com aquela marca, ela vai dar os pulos dela para comprar aquele produto, porque ela se conectou com aquilo, né? Faz todo sentido. É muito mais se conectar com a verdade mesmo. Você falou aí, eu lembrei, tem um bar no interior de Minas, agora eu não me lembro do nome da cidade aqui, que o dono do bar trata as pessoas mal. E as pessoas vão lá para serem tratadas mal. Tem numa cidade de Uberlândia, eu conheço um lugar que é parecido. Assim? Não é lenda? E não é lenda. Não, mas é uma outra cidade, não sei se é Viçosa, acho que é Viçosa. Tem um bar assim lá que as pessoas vão para serem tratadas mal. E assim, o pessoal não importa, sabe que o dono de lá vai xingar eles, não vai querer, vai falar assim, não, eu quero torresmo, não tem torresmo, tem coração, eu vou te servir coração. Lá é dessa forma o atendimento. Mas tem a verdade. E as pessoas vão lá por causa disso. Acaba ficando legal, agradável, né? Então assim, agradável depende. Depende do mas seu gosto, na brincadeira, é divertido. Né? Então assim, eu acho que é muito disso, entendeu? De achar isso e a pessoa entender que, além da qualidade, porque assim, igual você falou, Marcos, a gente está cansado de ouvir isso já, né? Chega num momento hoje que, às vezes, o fornecedor que você vai comprar lá vamos falar de produto, vou fazer um bar, né? Eu consigo comprar praticamente as mesmas bebidas que o outro bar consegue comprar, né? Eu consigo comprar, né, talvez a mesma cadeira que o outro bar consegue fazer, né, comprar. Então, assim, essas coisas, né, digamos, ter uma qualidade, o atendimento, obviamente, depende de um treinamento, depende de um acompanhamento, mas essas coisas eu consigo comprar um curso, consigo preparar meu time, ok. Aí a hora que eu botei todo mundo igual. E aí, quem que vai sair dessa linha, né? Ou, ok, beleza, né, talvez sair da linha, mas tal bar ele vai se conectar com a galera mais descolada, né? A galera que gosta de sentir que é um lugar mais solto, mais assim. Outro bar vai da galera que é mais né, tradicional. Mais então clássico, assim, né? E isso, a marca encontrar o que tem nela de verdade com relação a isso, ajuda ela a se conectar com o público. E aí, meu amigo, você vai ganhando a fidelidade dessas pessoas, você vai conseguindo aumentar o valor que você consegue vender para aquelas pessoas e aí a vida segue. E eu lembrei ele falando isso aí, por exemplo, a gente está num momento, aqui principalmente na nossa cidade, alguns anos atrás, estudos indicavam que não era favorável abrir cafeterias. Que as pessoas daqui elas tomavam café de manhã e no meio da tarde. Mas elas não paravam em qualquer horário para tomar café. E hoje nós temos, inclusive, uma cafeteria famosa e várias outras no mercado. Todas vendem a promessa dos cafés especiais. Você não senta numa cafeteria para tomar um café ruim, certo? E aí, isso é porque nós, inclusive, já atendemos uma cliente desse ramo, embora não seja cafeteria, mas a ideia é como que eu consigo me destacar num mercado em que as pessoas estão fazendo as mesmas coisas, certo? Porque qual é o diferencial? Eu posso ir numa cafeteria, eu vou ter um café especial, gelado ou não, cappuccino, ou um café com creme, coworking, que existe essa possibilidade de você trabalhar, né, um espaço com Wi-Fi e tal.
um estacionamento, mas e aí? E o posicionamento? Porque muitas vezes existe uma briga pela atenção. Sim. E como que eu faço quando vários dos meus competidores de mercado fazem a mesma coisa? Então, aí você pode buscar características próprias. Vamos falar, né? Recentemente eu fui numa cafeteria, que era uma cafeteria que eles trouxeram todo o universo do mundo da Alice, né? Alice no País das Maravilhas, para a cafeteria. Lá servia o mesmo café, né? Servia as mesmas coisas, digamos assim, que uma boa cafeteria, uma cafeteria de padrão legal serviria. O que eles fizeram? Eles apoiaram nessa embalagem, né? Temática ali. Nessa temática da Alice no País das Maravilhas, da fila na cafeteria. As pessoas têm que, se você não agendar antes, você não consegue ir lá tomar um café. Que você tomaria em outro lugar, mas Você tomaria em outro lá lugar. É totalmente diferente. Então, assim, vai desde coisas como essa de criar né? Aí cada um tem um mote, um vai de repente uma coisa. Se a pessoa vai focar na galera que quer usar como espaço de trabalho, ela vai focar em praticidade, ou de repente ter uma mesa que atende. Ou seja, o pensar a marca, né, extrapola só o desenho da marca, extrapola só, né, como eu posto lá na minha rede social, né, tem que levar para essa experiência da pessoa dentro do ambiente como um todo. Né? Então, assim, se eu tenho o produto comoditizado, né, e tem todas essas questões, vai em coisas sutis como essa. Né? Às vezes aquele bilhetinho que você falou do escrever alguma coisa, né? Deixar um recadinho. Tem alguém, acho que tem uma panificadora no Pátio Sabiá. E eles fazem isso, de escrever o nome da pessoa e um recadinho. Obrigado por você estar aqui. Sim. A mão mesmo. A mão. Olha só, você falou, acho que foi de Viçosa, né? Que você acha que é um lugar que tem. Eu fui muitos anos atrás em Viçosa. Você vê, isso tem, sei lá, até uns 10, 15 anos que fui na... Nossa, melhor não pensar mais, que acho que é mais que isso. Eu tô lembrando disso agora, a gente tá aqui. Enfim, já tem um bom tempo, fui na formatura de um amigo meu que se formou lá. E aí, véspera de formatura, a gente foi num restaurante. Era uma cantina italiana. E o que os caras colocaram lá como experiência que eu vivenciei? Tinha, acho, um giz de cera e uma folhinha, aquela folha que eles colocam de forro americano para você, era um papelzinho, né? E tinha uma velhinha na mesa e eles traziam um giz de cera. E a brincadeira lá era você ficar igual um menino, derretendo o giz de cera no negocinho lá, na vela e desenhando, enquanto você estava ali conversando, tomando vinhozinho, esperando o prato que você pediu. Quanto que isso custa? Você ia ali na papelaria, comprar lá o seu giz de cera, né? A folha de papel que você usa lá do forro americano, que talvez você já tivesse que comprar mesmo. E eu estou falando disso praticamente, sei lá, 20 anos depois dessa experiência que eu vivi. Então, isso também é marca. Sim. Né? Eu preciso ter, né, nos meus pontos de contato, toda uma experiência interessante. Essa coisa de usar a criatividade, né, de estar ali, quando você está ali, de desconectar e ficar brincando com aquilo ali, foi uma coisa que ela proporcionou, né? E se eu fosse essa marca, talvez na minha mídia social, eu ia promover esse tipo de assunto, essa conversa lá também, né? De criar, de expandir, de curtir aquele momento, né? Na cafeteria, né? Poxa, a maioria das vezes você vai para a cafeteria, ou você vai para encontrar talvez um cliente para você conversar alguma coisa com ele, encontrar um amigo, falar, agora é 3 da tarde, né? Eu não vou pro bar, então vou marcar com a amigo na cafeteria. Aí você vai para aquele lugar e conversar de assuntos mais banais, assim. Então, assim, você não vai para a cafeteria. E aí, se a marca se conecta com o que você está buscando ali, de ser um ambiente, né, de uma conversa legal, enfim, acho que é isso. Ela se expressando dessa maneira, você se identifica com ela. E ela vai ter que se conectar, então, com o público-alvo, com a persona Lógico, da qual ela deseja isso. atender, né? A coisa básica de estratégia, né, gente? É a escolha. Sim. Isso. Se eu quero me parecer uma coisa... se eu quero me parecer uma marca muito modernete, eu vou me conectar com as pessoas que querem se parecer modernas ou que são modernas de fato. Se eu quiser uma coisa mais tradicional, ou se eu sou uma marca, eu descobri na minha verdade que eu sou lá uma coisa mais tradicional, né? É aquilo, eu vou me conectar com aquilo e, consequentemente, as pessoas que são mais modernas, elas podem até olhar para mim com um olhar assim, legal, mas não é para mim. Não é para mim,
né? E é isso, e tá Tá tudo bem. ok, tá tudo bem. E acho que essa escolha é importante, né? O problema é que às vezes a gente fica querendo... Agradar a todos. Atingir a todos. E como a gente comunicar já para falou, todos. e até a gente já falou em vários outros podcasts que a gente fez anteriores aqui, nenhuma marca atende todo mundo. Né? Nem a Coca-Cola atende todo mundo. A mais perto disso é a Amazon, né? Mais próximo. E se posiciona do A a Z ali, né? Tem vários produtos, tem uma esteira ali de produtos e serviços. Eu lembrei mas... aqui também dessa coisa de às vezes buscar o diferencial, por exemplo, aí a gente já está falando de uma grande marca que é a Pepsi. Uhum. E isso não é recente, já tem um tempinho, não sei quantos anos, aí se vocês lembrarem, vocês me falem. Mas tinha uma campanha que falava do pode ser Pepsi, não é? Vocês lembram disso? Pode ser, lembro. E aí ela brincou com algo que eu não sou líder de mercado, eu não ocupo o primeiro Assumiu. lugar. Mas não tem a Coca, pode ser Pepsi, mas isso é pode. posicionamento. Sim, assumir essa verdade. É uma verdade. E você sabe, o insight dessa comunicação, né? Eu tive a oportunidade de fazer até um curso com um cara que foi o planner dessa campanha. Ele contando, eles foram literalmente pro bar, né? Câmera escondida, gambiarra, né? Escondida, uma coisa assim, só para filmar o movimento do bar e observando, né? Como é que funcionava ali no bar as pessoas com relação à Pepsi, né? E acontecia muito nisso, né? E aí, o que foi a estratégia que estava até por trás? Só para a gente não... Um parênteses, depois a gente já volta no assunto aqui, né? A Ambev, né? Eles fecharam parceria com vários bares, naqueles contratos que eles têm com locais, que aquele bar só poderia vender, né, as bebidas dele. E aí, né, fizeram isso as TV de casa antes, né, blindaram vários locais que só teria Pepsi, né, que senão só teriam Coca-Cola, né, com base nesse insight que veio dessa busca de ir para o campo, entender o que estava acontecendo, como é que as pessoas se comportavam, olhou lá para o cliente deles, viu como é que ele se comportava com relação àquilo, né, aí a estratégia blindou a parte de vendas, alguns locais de venda, soltou a campanha. Então, assim, não foi só também o pode ser, porque nós somos o segundo local, segunda opção, né? Estratégia de preparo prévio. Então é bom a gente ver, quando a gente vê esses casos, ver a maturidade. Lógico que tem algumas coisas que nem sempre são tão planejadas como essa, né? Mas a maioria das marcas grandes, inteligentes, tem todo um embasamento por trás dessas verdades, né? E que nesse caso veio até em formato de brincadeira e que pegou bem, né? Sim. Porque todo mundo quer ser líder de mercado, quer ser o primeiro, quer estar na frente, mas muitas vezes isso não vai acontecer. E agora eu quero falar de uma situação que por exemplo, eu quero até te pedir. Mas, por exemplo, quando se fala de posicionamento, eu tento lembrar de várias marcas. E a gente tenta ir em alguma, né, voltar nossa atenção para alguma, que realmente você fala assim, isso para mim é muito claro. E eu vejo isso muito forte na Natura. Não que outras grandes marcas não façam, ou até pequenas marcas, pequenos negócios. Mas, por exemplo, você não vê no material da Natura modelos loiras de olhos azuis, com aquele padrão europeu. Você não vê... É tudo muito cara do Brasil, né? Brasil raiz. Então, a Natura é, para mim, essa marca que consegue mostrar isso de uma forma muito clara, transparente. Qual é a sua marca? Tem várias. Tem um caso tem alguns casos clássicos, né, que eu admiro a forma que, inclusive, depois foi para a comunicação, né, de uma maneira muito interessante. Pegando esse mesmo universo, de certa forma, a Dove, né, o case da Real Beleza, né, que tem a ver algumas coisas com algumas dessas que você falaram. Parece um pouquinho com o insight de identificar, poxa, tá tudo tão falso, tudo tão, né, as pessoas são... Um padrão fora da realidade. E aí a questão da Real Beleza, trabalharam campanhas, né, premiadíssimas por aí, assumindo essa questão da beleza real, né, que você tem de verdade, que a mulher tem cicatrizes, que a mulher tem manchas, que a mulher, né, tem uma série de questões. Então, eu acho que isso é interessante, né? Aí, no caso, também muito embalado, além de tudo, na comunicação, que foi uma comunicação muito inteligente da forma que eles trabalharam, né? Enfim, filme que foi feito. Outra marca que tem um posicionamento super legal é o Red Bull, né? Pegando dessas marcas que são icônicas, que todo mundo, de certa forma, conhece, né? Para a gente não ficar só em marcas menos conhecidas. O Red Bull é questão de força, né? Eles são
eles não ficam, eles vão para o ambiente do esporte, vão para o ambiente lá das loucuras, lá do o povo faz umas loucuras, né? Tem um cara, no perfil deles, o cara andando de skate lá na ponte estaiada lá em São Paulo, né? O cara pulou lá da lua, né? E mostrando assim que, né? Transmitindo que se você se conecta com ir além, com ter força, com, né, ter asas, né? Que é a forma que eles embalam isso na comunicação, você se conecta com Red Bull, né? Então, né, fica mais explícito na comunicação deles isso, né? E as pessoas, né, pelo tipo de produto, de certa forma, não deixa de ser uma commodity, né? Tem energéticos cá entre nós que são mais saborosos que o Red Bull, bem mais saborosos, pelo menos na minha opinião, né? Mas eles têm por ter criado essa forma de trabalhar a marca deles, né? Na maioria das vezes se posicionam como energético premium, né? Você vai lá no supermercado, quase sempre ele é o mais caro, né? Tá. E aí eu lembrei de uma situação que a gente estava falando aqui da Natura, e muitas vezes, hoje tem esse conceito do vegano, do 100% natural, não sei o que, tal. E eu quero abrir um negócio. E eu venho com essa ideia. E aí muitas vezes é tendência. Então, vamos partir nem sempre tendência tem a ver com posicionamento. Né? Esse do veganismo, tá muito forte. Mas isso não é posicionamento, certo? Ou eu estou falando bobagem? Não, a não ser... Sim, pelo meu entendimento, não. Vamos lá. A gente só uma base que eu acredito aqui, que a gente tem que olhar... Quando a gente for pensar a marca, a gente tem que olhar... Vamos pegar... Seria mas para simplificar com um raciocínio mais fácil, 3 coisinhas. Pessoas, que eu digo pessoas, clientes, as pessoas com quem vamos conectar, clientes, parceiros, enfim, stakeholders como um todo, né? Eu tenho um pilar aqui das pessoas. Eu tenho um pilar aqui que é do que está acontecendo no mundo, que tem a ver com tendências, que é isso que você falou, né? Que tem a ver com o movimento, né? Com movimentos culturais, que não deixa de se conectar com pessoas. E aí eu tenho um terceiro pilar, que é a minha essência, que é a marca, o que eu entrego de fato, o que eu tenho de diferencial, o que a minha empresa tem. Opa, coloquei essas 3 coisinhas. Eu acho que o exercício do posicionamento da marca é você pegar essas coisas e ver onde que elas se conectam. Se o que eu ofereço como produto tem a ver, por exemplo, com a questão desse movimento vegano que tem sido crescente, né, que tem sido a questão do não comer carne, então, hoje tem criança que já nasce que não quer comer carne, você nem consegue, o menino nem... Digamos, introdução alimentar ali não foi nem de certa forma, sei lá, alguma pessoa que colocou isso na cabeça dele. Não, às vezes nasce, não quer aquilo, já sente uma identidade com aquilo. Acontece isso. Enfim, então voltando aqui para o nosso raciocínio, eu tenho lá o que eu tenho de verdade. Se eu tenho isso, a questão, esse propósito de querer, não um alimento que não utilize nada animal, um alimento ou um produto que não utilize nada animal. Né? Eu vejo que isso é uma tendência, e dessa tendência eu me conecto com algumas delas. E vejo que as pessoas estão buscando isso, estão dispostas a pagar isso, aquilo outro. Aqui no meio, meu amigo, está o posicionamento dessa marca. Esse é o posicionamento. Aí a forma depois é de como você embalar isso para expressar. Né? Que você encontrou uma verdade, que é uma coisa que você quer, que você tem de fato, conectou essa verdade com o que está acontecendo no mundo, que você não pode, não, eu tenho uma verdade, se tá lá de fora está tudo isso, não quero nem saber. Não é assim que funciona. Assim. Se você quiser eu ter uma empresa lucrativa, ter lucro, vender, né, que acho que é o propósito de qualquer marca no final das contas. Mas aí, Rogério, vai ser muito da linguagem que a marca vai utilizar também, né? Sim, mas antes da linguagem eu descobri minha essência. Sim. Né? Então, para ter verdade. Para ter verdade. E aí vem a parte que o povo também não pode esquecer, a criatividade, né? De que maneira todo mundo... tem outras pessoas que, de certa forma, passam por esse universo, ou tem um universo parecido, mas como que eu vou dar uma embalagem que é própria, né? Que eu tenho uma característica que é só minha? Né? Que seja o carinha que é rabugento e ele usa algumas expressões lá no barzinho dele, né? E às vezes ele tem um linguajar próprio, característico, e né, o jeito dele te maltratar é um jeito específico. Né? Às vezes é assim, né? Maltrata de um jeito especial. Né? Mas ele maltrata com a verdade dele, Sim. né? Ele não vai falar uma coisa que todo mundo fala, ele tem um jeito de, sei lá, ou sua peste, sei lá, como é que eu não conheço o colega, né? Mas, enfim, então acho que é bem isso, a gente entender essas questões, né? E o seu posicionamento aqui. Aí, o posicionamento para ele para fora, né? Vou fazer conteúdo.
né? Aí é uma coisa que a gente sempre fala, olha, imagina que a pessoa que está escrevendo ali é uma pessoa, né? Então, o nome persona vem daí, gente. Exato. Todo mundo de construir as personas, para que serve isso? Né? Vamos simplificar, porque a gente também, eu vejo que a gente tem muito essa coisa, né? Ainda mais nos tempos aqui, né? A gente está aqui no YouTube, né? No coisa da internet, mas as pessoas às vezes querem muito ficar dourando um monte de pílulas, Sim. esquecer do básico. É porque aí eu que inventei a expressão tal, enfim, para vender o livro e a palestra depois. Mas voltando aqui na que é essência, pessoas querem se conectar com pessoas. Sim. Quando a marca mais parece com uma pessoa, mais fácil essa Mais conexão. A humanização da marca. Exatamente, que vai do jeito da marca se expressar. Né? A gente tem cases super legais, né? Tem os clássicos de Ponto Frio da vida, que tem um pinguim que é uma figura, né? Eles criaram. Não que você precise criar um personagem como o Pinguim e Magazine Luiza fizeram, não é isso que eu estou dizendo. Mas na hora de se expressar, né? O Marcos, né? Se eu sigo o Marcos lá no Instagram, por exemplo, né? Eu já conheço mais ou menos o que o Marcos posta, né? Ele gosta lá de tomar um vinhozinho, gosta de falar disso, gosta daquilo outro. Os rituais. Tem aquelas coisas. E aí, se eu gosto do Marcos, se eu tenho uma afinidade com ele, ou tenho gostos parecidos com ele, eu vou querer seguir, eu vou querer interagir com ele. Quando ele postar alguma coisa que eu achei interessante, eu vou conversar com ele, né? Então é isso. Aí o povo fica complicando tanto, gente, é só a marca fazer isso. Simples, né? É simples. Achar as coisas que eu me conecto com o meu público e trazer isso de uma maneira mais, né, mais humana possível, né? Considerando que é uma marca. Sim. São pessoas falando para pessoas e posicionamento, então, resumindo, são conexões. Isso, é a forma que eu quero, né? O Marcos é assim, o Alex é assado, o Rogério é de uma outra forma. Então, identificando isso na hora de me expressar, né, o que a gente pode fazer, a gente sabe as nossas verdades, Sim. a gente escolhe quais verdades que a gente conta. Exatamente. Mas não é uma mentira, é uma verdade. É uma verdade. Rogério, e eu tenho um dado aqui que hoje a gente vive a era do consumo. A gente está até eu até falei isso num podcast, foi o primeiro, que caminhando na contramão. Né? O podcast ele é um conteúdo mais denso, mais longo, exige mais atenção, mas você prende melhor a sua audiência. Quando a gente leva isso para mídias digitais, redes sociais, enfim, é tudo muito rápido. Né? É escanear e escolher alguém, né, num criativo, qualquer coisa que seja, para dar atenção. E a gente ainda vive uma era em que as empresas, isso é um dado inclusive da Samsung, 85% do público, principalmente público jovem, buscam por marcas que também estejam conectadas com uma comunicação voltada para a representatividade. Né? Então hoje a gente falou de adaptar, e então as marcas também precisaram fazer esse movimento, né, de se adaptar a isso, ao empoderamento feminino e a outros grupos. A gente vê que algumas marcas foram seguindo esse movimento. A Natura, por exemplo, foi uma que se posicionou muito bem, que você citou aquela hora. A Dove, né? A Dove, a Dove também. São marcas que foram se posicionando. Né? Mas houve, e isso ainda é muito forte, esse movimento, né, das marcas se estarem conectadas com esses grupos. Sim. E isso também é posicionamento. Quando você levanta uma bandeira, né, você tem uma causa para defender, né, isso fica mais interessante. Né? A gente, uma vez participou de um processo com um motel, né, quando eu digo com motel, a gente foi fazer o lançamento da marca desse motel. E aí, a marca, quando eles foram lançar, eles eram o motel mais novo da cidade, construíram lá, né, as suítes que naquele momento seriam as mais modernas, né, contratou um chefe para montar o cardápio, e aí vamos pensar o posicionamento dele, conversando com eles, entendendo todas essas coisas que eu te falei lá daqueles 3 pilares. Beleza. E aí, a gente chegou na conclusão, falou, olha, se eu me posicionar pela qualidade dos quartos, se eu me posicionar pelo cardápio, isso é facilmente copiável e logo esse posicionamento vai por água abaixo, até do ponto de vista estratégico. E aí a gente viu que tinha uma conexão deles com o público, né, com a questão da diversidade, com o público
gay como um todo, né? E aí a gente posicionou não como um motel para o público gay, né? Mas um motel que aceitava, um motel que era para todos. Não que os outros não fossem, né? Mas aí começou a sumir, a gente fez comunicação de... O motel estava presente na parada gay, né? O motel estava presente em todas essas questões desse universo e as pessoas... a comunicação, quando esse motel veio para a rua, né, que era a diversidade não só com o público gay, mas com o público mais velho, com o público, né, a diversidade de uma maneira mais ampla, né, a comunicação que foi para a rua tinha né, homens de mão dadas, mulheres se beijando, né, e tudo de uma maneira muito respeitosa, né, sem nenhum momento pular a linha do lado vulgar, né, de maneira respeitosa também. Mas isso foi criando uma conexão muito forte com as pessoas, porque levantou uma bandeira e a pessoa que não se sentia identificada naquele universo, né, ela se identificou, se conectou com aquilo e aí, né, a coisa foi fluindo. Depois desse posicionamento que veio de uma coisa que nós tínhamos identificado no planejamento, né, o motel inclusive foi se preparando cada vez mais para assumir isso. Então, hoje tem lá a suíte, né, casais de homens, a suíte para casais de mulheres, que eles deram toda uma embalagem, ou seja, virou produto deles, se conectando com essa verdade deles, né? E a coisa foi fluindo de uma maneira muito bacana. Então, assim, ficou natural. Ficou natural, e foi natural desde o começo, Sim. mas assim, levantaram uma bandeira, poderia, né, ter ido por outros caminhos. Eu ia te perguntar até da questão dos riscos também. Quando você levanta uma bandeira, existem os riscos. E o empresário ali, o proprietário daquela marca tem que estar ciente disso também. Existem os riscos de dar um gol lá na frente. Eu ganho pessoas e perco, né? Isso, mas é público. Talvez uma também. Pessoa mega tradicional, às vezes com uma criação machista. Não vai mais ela naquele local. não vai se identificar. Isso. E tá tudo bem. E tudo certo. Tá tudo certo, né? Mas o que a gente vê muitas vezes, principalmente donos de pequenos negócios, quando eles tentam se posicionar, é justamente esse receio, né? Eu já vou perder agora o que eu já tenho. Mas talvez lá na frente ele ganhe muito mais. Quando ele se posiciona e começa a usar aquela linguagem que ele realmente quer, né? Exatamente. Até porque são as pessoas que ele deseja atender. Então, é coragem, né? Empreender é arriscado, né, gente? Isso, gente. E posicionar com a marca, pegando dessa questão das bandeiras, das causas, você tem que ter coragem também, né? Porque... Ainda mais nos tempos atuais, né, com tantos cancelamentos e coisas desse universo digital, né? Qualquer distraídazinha, o povo te taca pedra, né? O povo te cancela. Enfim, você é muito facilmente julgado, né? Enfim. Então, faz parte dos novos tempos também. Faz parte dos novos tempos. E você assume isso, mas ao mesmo tempo... Quando você faz isso de maneira verdadeira, maneira estruturada, você cria os defensores, né? Sim. Então, assim, quantas vezes... Eu vou pegar... na época que a gente lançou esse posicionamento desse motel, não sei se é sorte... não é sorte, porque a gente estava conectado com as coisas que estavam acontecendo, de certa forma. Pouco antes, tinha saído aquela campanha clássica do Boticário, né, que mostrou um casal de homens se beijando e que gerou um bafafá na internet na época, na TV, sabe? e tudo mais. Assim, nós com a campanha pronta, tudo programado para entrar no ar. Em poucos dias saiu essa campanha e começou aquele negócio na internet, algumas pessoas, né, a favor, outras pessoas contra, e a gente ficou naquele receio que era um produto, né, monitorando aquele negócio, né? E aí foi interessante, tô falando disso, pegando isso que o Marcos falou, a gente observou o que tinha de... nós levantamos esse número na época, tinham mais pessoas defendendo a marca, assim, a própria marca se defender, as próprias pessoas defendendo aquele posicionamento que o Boticário tinha adotado naquele momento, do que pessoas torcendo o nariz. Né? Aí falou, poxa, isso aqui, que legal, né? Assim, e de lá para cá já mudou muita coisa. Sim, já várias coisas aconteceram. Mas assim, aí foi até mesmo uma coisa que ajudou a gente a ter segurança de que aquilo que estava pensado para a marca estava certo. Né? Estava dentro de um caminho que tinha sentido. Rogério, e vamos deixar algumas dicas aqui para as pessoas, que é o seguinte, quando, né, você que é consultor, quando você percebe que o posicionamento é fraco? Que sinais que são esses que mostram... Você falou de não transmitir a verdade, enfim, né, que isso cai por terra em algum momento. Mas que outros? Tá, se a marca não está conseguindo
gerar conexão com outras pessoas, né? Se a forma que você está se expressando não gera nenhum tipo de engajamento, né? Não falo não só engajamento de redes sociais, né? Das pessoas irem até like, você, né? gerar movimento. Esse é um termômetro já inicial para a gente perceber que tem, né? Que isso pode ser melhorado. Com aquilo que a gente falou que não diz a verdade sobre a empresa, né? Isso é maquiado, é mascarado. É uma maquiada, aquilo já não é um caminho. Né? E como a gente falou lá, gente, posicionamento de marca é para gerar receita. Né? Para que aquilo sirva de base para você fazer uma escala de crescimento do seu negócio. Né? Se você não está conseguindo daquela forma que você está posicionando, né? Você se estiver fazendo todos os outros deveres de casa direitinho e a coisa não está indo, por quê? Né? Se as vão falar, não, estou atendendo bem, estou com um produto bacana, o feijão com arroz está ali feito, né? Sim. É aquela parte que a gente hoje em dia não é diferencial mais, como a gente Sim. falou. E a coisa não está indo, né? A não ser que for uma questão de mercado, você tem que, né, economia, enfim, há coisas externas. Possivelmente tem uma coisa precisando ser calibrada aí, né? Então acho que são esses, né? Vou falar de uma maneira mais resumida, esses 3 pontos já dão para a gente ter um cheiro de que a coisa não está legal. Tá. E tem uma questão também que é, por exemplo, muitas pessoas querem começar seus negócios. Uhum. A gente atende muito forte esse tipo de empreendedor. Eu quero começar. Uhum. E ele se espelha muito nas grandes marcas, né? Uhum. E lógico que a gente fala muito de benchmarking, Mas muitas vezes, eu até falo isso, né? Que é até um clichê, mas não compare banana com maçã. Sim. Né? E como que a gente pode quebrar isso? Né? Não se espelha lá, né? Essa marca tem 120 anos de mercado. Uhum. A Coca-Cola tem... E como que a gente pode orientar esse empresário? Então, faça pouco, mas faça bem feito. Faça pouco, isso. Se for assim, ok, a marca X ela consegue ter uma gama de ferramentas e um universo ao redor dela gigante. Às vezes é uma marca robusta, uma marca grande. Então ela vai estar presente em eventos, ela vai estar fazendo ações assim para o público dela para disseminar a cultura. Enfim, ela tem tanta ferramenta assim estruturada, né, para manter aquela robustez de uma marca forte. Às vezes esse pequeno investidor, ele não tem nem caixa que suporte isso. Não tem. Né? Mas aí ele encontrando essas verdades dele, o pouquinho que ele fizer ele faz bem feito. Hoje em dia você tem tantos pequenos negócios, né? Tem um colega que eu lembro aqui que às vezes faz um pão caseiro bem feito e vende na casa dele, só tem um Instagram, mas as fotos que ele faz do pão, meu amigo, dá vontade de você comer o pão, a forma que ele conversa ali no canal, que é o único canal talvez que ele tenha de contato com as pessoas, ela tem um jeitinho próprio, ela tem uma característica, ela tem uma verdade no jeito de ser. É amigável. É amigável. Então, assim, beleza, ele não tem condição de fazer uma foto com um fotógrafo profissional, super ultra, não sei o quê. Mas com o cuidado e com a iluminação que ele conseguiu organizar ali, comprou lá no Xing Ling, né? Comprou lá no... E tem muita gente que faz isso e fica muito bom, e viu? sabe fazer, mas assim, faça pouco, mas faça bem feito. E ajude as pessoas chaves que podem te ajudar com aquilo. Né? Tem o Sebrae, que é parceiro de um monte de pequenos negócios, que pode ajudar em algumas coisas. Né? Às vezes eu não consigo pagar um consultor porque o meu negócio ainda não suporta, mas eu tenho um amigo que pode me trazer algum suporte. Então se cerque de pessoas que podem trazer bons direcionamentos para você, e o pouco que você fizer, beleza, vou fazer a marca. Não vai só vou pagar 50 naquele cara que faz a marca de qualquer jeito, que aquilo ali pode custar caro. Às vezes, né, nas coisas chaves, dentro da sua realidade, que invista um pouquinho mais, mas faça pouco, mas faça bem feito. E vai aos pouquinhos, à medida que o negócio for crescendo. E começa, né? Porque muita gente também fica com receio, assim, faz todo um planejamento, planeja o que a gente vê muito, não sai do planejamento. Às vezes quer fazer tanto, fica olhando olhando a marca grande. Eu falei, ainda mais que tem muita coisa boa, assim, mas fica olhando para o universo
de uma marca grande que tem tanta coisa e fica querendo se espalhar e querer ser igual. Se espelhar e ver as coisas boas que tem, mas tem que trazer para... Sim, para a sua realidade, adapta. Inspiração. Né? Então, é isso, né? Uma marca grande dessa está patrocinando um Rock in Rio, investindo milhões numa ação lá para fazer não sei o quê. Não é a realidade, né? Eu mesmo vi esses dias o meu vizinho me perguntou, porque tinha aliás, ainda está lá, um outdoor da Coca-Cola. E ele falou assim, cara, você que trabalha com marca, para que isso aí? Né? Qual o sentido? Eu falei, isso é reforço, né? É reforço de marca. Lógico que eles estão em todos os canais. E aquilo ali também é interessante para a marca. Sim. Rogério, eu quero te agradecer, mas eu não posso, né? A gente não pode. Eu quero que você mande um abraço para Graziela. Ela mandou um direct antes da gente fazer a nossa gravação aqui, a Graziela Barroso. E ela falou que você é muito bom. Não sei se ela te conhece pessoalmente, ela era do Sebrae. Deve te conhecer de algum lugar, ou viu conteúdos, ou sei lá. Mandar um abraço para Graziela e para o Mauro também, que falou que te admira muito. Então, essas pessoas aí que estão... E que bom que a gente está trazendo pessoal, gente boa. E é direto, o pessoal no direct comentando aqui do AlumiCast, dos convidados. falando dos convidados, falando da qualidade aqui. A gente quer agradecer bastante que vocês estão sempre acompanhando, viu? E para quem não sabe, gente, a gente sempre traz aqui uma historinha do nosso convidado com a Alumi. E o Rogério, ele contribuiu muito no atendimento de um dos nossos clientes. Nos ajudou muito, nos deu suporte, nos deu orientação. E a gente quer agradecer, estender esse agradecimento também em nome da Bárbara, né, que já esteve aqui nessa mesa. E que foi muito bacana, a gente vive na era da experiência, né? Sim. Então foi uma experiência muito positiva para todos nós. E desejamos aí boa sorte para você nos seus projetos futuros, nos atuais. E volte mais vezes quando a gente precisar, né? Voltamos sim, né? Um abraço então pro Mauro e pra Graziela, né? É engraçado isso, né? Enfim, um abraço para todo mundo, né? Obrigado, né, gente? É sempre bom poder conversar um pouco, né? Realmente foi bacana também ter essa experiência com vocês, né? Acho que durante essa experiência, parte do que a gente conversou aqui, né? A gente falava isso, a gente tinha aquelas reuniões semanais quase toda semana falando disso, né? Repetindo algumas coisas, às vezes de uma maneira até chata, né? Porque às vezes manter um posicionamento, uma identidade de marca é um exercício. É um exercício, né? Igual você ir para academia, né? Assim, aí você falando da Coca-Cola, não adianta você malhar, ficar fortão, se você parar de malhar, meu amigo. Acabou. Né? Você vai competir ali por aquilo também. O seu músculo deixa de ficar forte como era quando você malhava. Então é isso vai que a Coca-Cola faz. Vai vir um concorrente e vai ganhar isso. de você. Exatamente. Então você tem que continuar fazendo o seu exercício, mantendo fazendo aquela físico. rotina. Né? E é isso, gente. Obrigado, né? A gente está, né, nesses novos momentos aí, buscando, né, se conectar mais, ajudar que as marcas encontrem, né, a sua... Né, eu faço um paralelo muito com essa visão de que a gente tem o nosso corpo e tem o espírito, né? E a marca, né, quando você encontra o que está dentro, o que é a alma daquela marca, né? Que realmente faz sentido, né? Aquilo, o corpo que eu digo aí fica toda a estrutura ao redor da marca, a empresa, assim, aquilo ali consegue, né, agir, se movimentar, fazer tudo que for necessário para que aquela marca realmente aconteça, né? Acho que é essa a essência do negócio. Faz sentido? Isso. Todo sentido. E não é PNL, hein, gente? Bom, pessoal, então, mais uma vez obrigado, Rogério, Alex, mais uma vez. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, compartilha esse conteúdo com aquele colega, amigo, familiar que gosta do tema. E para avisar que a gente já tem o nosso próximo convidado, o Julian, da Hawk, vai estar aqui nessa mesa e vai falar com a gente, bater um bate-papo gostoso também sobre Growth Marketing. Então até lá, e o do Rogério foi excelente, hein? Até mais, gente! Até mais, Falou, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.